aí, galerinha linda do meu coração, tudo bem? Hoje vamos falar sobre movimento circular, nossa primeira aula sobre isso, tá? O que eu preciso de vocês nesse momento de início? Que a gente precisa entender alguns conceitos do movimento circular. Primeira coisa, o que trata o movimento circular? De um movimento em trajetórias curvas, ou seja, em trajetórias curvilíneas, tá? Preciso que, como o meu quadro é pequeno, vá com calma nesse vídeo, porque eu preciso que vocês vão, anotando tudo que eu tô falando, o máximo de informação que vocês tiverem no caderno, aí na folha que vocês estão anotando, melhor, beleza? Então vamos lá. Movimento circular é um movimento de trajetórias curvilíneas, tá? Então a gente vai estar trabalhando do que acontece quando esse móvel entra numa curva, tá? Esse bimestre a gente só vai tratar disso, então vamos com calma. Vamos falar sobre deslocamento angular nessa aula e velocidade angular. Mas era porque tudo está se tratando angular agora, angular e angular. Porque a partir do momento que a gente trata de circunferência e a gente, por exemplo, sai de um ponto P, meu carrinho estava aqui, se deslocou até esse ponto da curva, a gente tem a formação de um ângulo. Então, por isso, tudo que a gente trata agora é velocidade angular, deslocamento angular, beleza? Só que a gente não pode esquecer que, além da gente tratar disso aqui, de deslocamento angular e velocidade angular, a gente tem ainda a velocidade normal do nosso móvel, que é aquela velocidade que a gente viu no primeiro e no segundo bimestre, que é a velocidade escalar. Que a gente só chamava de velocidade, a gente nem usava muito escalar. Que aí vem a velocidade média, que aí vem aquela velocidade quando tem aceleração, que vem o Torricelli. Lembra dessas velocidades? Então, são essas velocidades que a gente tratava em linha reta. Agora a gente vai tratar da velocidade nas curvas, tá? Mas ela também vai conversar um pouquinho com essa velocidade escalar. Porque além da velocidade que o carro, que o móvel tem dentro da curva, existe a velocidade que ele já tem quando ele entra na curva, que ele já tinha, ok? Então vamos lá. Como calcular o deslocamento angular? Se eu sair do ponto P e fui para o ponto O, eu percorri um pedaço dessa curva. E o pedaço dessa curva eu chamo de distância percorrida, ou seja, ΔS, ok? Só que eu quero saber o deslocamento desse móvel de forma angular, eu quero saber em relação a isso aqui. Então, qual é a fórmula que eu utilizo? Temos aqui uma nova letra. Movimento circular vai brotar um monte de letra nova, tá? Como você pode ver, duas letras diferentes. Essa daqui é π, ou seja, o deslocamento angular é representado por essa letra grega aqui, tá? Então vamos lá. Como calcular? ΔS, que é o seu deslocamento normal, sobre quem? O raio, ok? Coloca aí. Maiara, o raio tem que estar em quê? Metros. Qual a unidade de medida para deslocamento angular? Também chamado de ângulo central. Peguei na apostila de vocês algumas questões falando ângulo central. E as pessoas ficando, meu Deus, o que é ângulo central? É o nosso deslocamento angular, tá? Então vamos lá. Qual a unidade de medida? Unidade de medida radiano, ou seja, descobriu o valor do deslocamento angular, vai estar em que unidade? Radiano. A dica que eu dou em movimento circular é vocês olharem as unidades de medida das coisas que estão se tratando no exercício, ok? Que aí você vai catando do que ele está tratando. Isso daqui tem essa unidade de medida, então ele está falando de deslocamento angular. Isso aqui é metros por segundo, então é velocidade escalar. Isso daqui é radiano por segundo, então é velocidade angular. Ou seja, vocês precisam estar bem a par das unidades de medida, que aí vocês matam na questão cada informação. Vocês conseguem separar no cantinho quais são as informações que ele te deu, ok? Isso daí é um bizu para ajudar a vida de vocês. Falando agora de velocidade angular, a velocidade quando ele entra na curva. Tem duas fórmulas. A primeira fórmula eu chamo essa letrinha aqui de barriguinha, para vocês não se embolarem, tá? Como eu vou calcular essa tal barriguinha, que é a nossa velocidade angular? Você pega o deslocamento angular que ele percorreu sobre o tempo. Lembrando que esse tempo tem que estar em segundos pelo SI. Todas essas unidades de medida que eu estou falando é no SI, ou seja, a unidade de medida padrão, tá? Então, o tempo aqui tem que estar em segundos, esse raio aqui em metros, não se embole. Qual é a unidade de medida para a velocidade angular? Radiano por segundo.
ok? Ah, Mayara, essas letras estão muito feias. É tudo questão de costume. Vamos resolver as questões para vocês verem que não tem bicho de sete cabeças. É muito fácil, é muito tranquilo. Vamos para as questões. Vamos lá. Um ponto percorre uma circunferência e descreve um ângulo central. Epa. De 2 radianos, ou seja, ele está tratando de deslocamento angular. Num tempo de 5 segundos. O que ele quer que calcule? A velocidade angular. Pô, mole. Ué. Você tem que a velocidade angular é o deslocamento angular sobre o tempo. Tá tudo na unidade de medida que eu tratei com vocês? Tá. O deslocamento angular, que ele chama de ângulo central nessa questão, você tá em radiano, ok. E o tempo em segundo. Beleza. 2 divididos por 5. Ok? Algum mistério em relação a isso? Creio que não, né? Quanto é que vai ser esse valor aí? 0,4. Mayara, qual a unidade de medida? Radiano por segundo. Só. Tá vendo como não tem mistério? As letras são feias, mas você entendendo quais informações ele tá te dando, você consegue resolver de boas, ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão, que é a irmã quase gêmea dessa, né? Uma partícula percorre uma circunferência descrevendo um ângulo central de 3 radianos. Beleza, num tempo de 2 segundos, ok? E aí, tá em radiano, tá em segundo, então tá nas unidades certas, dá pra calcular. Quanto é que vai dar isso daqui? Quanto é que é dividir 3 reais para duas pessoas? Vai dar 1,50 para cada um. Ou seja, tá aí a resposta. Algum mistério, gente? Para resolver isso daí é mole, mole, fácil, fácil. Ok? Agora a gente vai tratar de uma fórmula especial que a gente tem para velocidade angular. Além dessa daqui, a gente tem outra. Uma fórmula que relaciona a velocidade normal, que eu chamo de normal, é a nossa velocidade escalar que a gente trabalhou no primeiro e segundo bimestre, com a velocidade angular. Beleza? Então vamos tratar dela. Vamos lá, partiu? Velocidade escalar, também chamada nos exercícios como velocidade angular. Do que se trata essa velocidade? É a nossa velocidade que a gente estava calculando lá no primeiro e segundo bimestre. Porque, cara, vamos lá, vou fazer um exemplo para ver se vocês pegam o que está acontecendo. Por que tem duas velocidades? Eu tô lá em linha reta, com a minha velocidade na minha motoca. Que tipo de velocidade? A velocidade é escalar. Por quê? Porque eu não tô em curva. Então esquece angular. Tô lá de boa. A partir do momento que eu entro na minha curva, eu não esqueço da velocidade que eu tô. Ok? Eu não deixo pra lá a velocidade. Se eu tô em 80 km por hora, eu vou continuar lá em 80 na curva. Ou então eu vou reduzir também pra não derrapar, né? Mas vou entrar na minha curva com a minha velocidade escalar. Só que a partir do momento que eu entro na curva, começa a acontecer a velocidade angular também, ou seja, a velocidade em relação à circunferência. Então, você não deixa uma para ter a outra, ok? As duas estão acontecendo no processo. Então, vamos lá. Para eu achar essa velocidade linear, também chamada de escalar, eles usam mais essa linear aqui, tá? Esse nome. A gente pega a velocidade angular vezes o raio da minha circunferência. Não tem mistério. Mas agora, ele gosta de brincar nas questões. Vai ter questão que ele vai te dar essa velocidade, o raio, e vai pedir a velocidade angular. Tem questão que ele vai te dar as duas velocidades e pedir o raio. No fundo, não é difícil, como vocês viram nos exercícios anteriores sobre velocidade angular, não é difícil. É você saber as informações que você tem, ok? De novo, raio no FI é o quê? Metros, tá? Velocidade angular, a gente sabe que a unidade de medida é radiano, por segundo, tá? E velocidade escalar na FI? Metros por segundo, que isso daqui a gente tá careca de saber, ok? Agora, pegou um exercício e essa velocidade está em quilômetros por hora, você vai ter que lembrar daquele macete que a gente trabalhou. Como transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Aquele esquema do 3,6. Vai ter que lembrar disso daí, tá? Porque no FI a gente trabalha com metros por segundo, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma questão, vou pegar esse buraco aqui para já resolver no embalo.
Um ponto percorre uma circunferência com velocidade angular de 10 radianos. Ou seja, a velocidade angular do maluco é 10 radianos, tá? Por segundo. Sendo que o raio é de 2 metros, determine a velocidade. Ué, o raio de 2 metros, ele quer a velocidade. Simples, simples, mole, mole. Porque o raio está em metros, velocidade angular está com radiano por segundo. Deixa eu só apagar isso aqui para vocês não se embolarem. Ó, a seta que eu estou puxando é para isso aqui, ó. Para as informações. Tá bem rascunhão mesmo. 10 vezes 2, 20. Ou seja, a velocidade de escala é de 20 o quê? Metros por segundo. Gente, algum mistério nisso aqui? Nenhum, né? Fácil, fácil, mole, mole. Então, galerinha, por hoje é só. Se vocês gostaram dessa aula, dá um like aí embaixo para eu poder ter um movimento, para eu poder sentir se vocês estão entendendo ou não, ok? Até a próxima aula. Anotem tudo que a gente estiver conversando aqui pra gente tirar as dúvidas depois, tá? Vai dar tudo certo. Até a próxima. Um beijo no coração e saudades de vocês, tá bom? Tchau!